Então, vamos lá. Estamos no capítulo 18, gente. Mais um pouquinho a gente termina o Evangelho. Peraí. Pronto. Esse é o capítulo sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos. O que isso quer dizer? Muitas coisas. Bem legal. A gente começa com um texto que na verdade é uma parábola do festim de bodas. Só para contextualizar, então o que seria essa parábola? Bem resumidamente, assim, né? Então, tinha um rei lá, uma pessoa muito, né, rica, que resolveu dar uma festa. E convidou um monte de gente. Daí ele mandou a galera que trabalha para ele sair por aí convidando essa galera. E essas pessoas que foram convidadas não quiseram ir. Não quiseram ir na festa. Algumas até machucaram essas pessoas que foram com esse convite. Enfim, foi isso. Não quiseram aceitar ir na festa. Aqui o significado seria que essa festa seria o convite para o reino dos céus, para esse conhecimento sobre a espiritualidade, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui eu já trouxe um trechinho que é citado lá num dos textos das instruções dos espíritos, que ficou bem assim, que exemplifica muito bem essa questão da parábola. Por isso que falo por parábolas, no caso Jesus, né? Porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Então, por que ele falava por parábolas? Porque ele estava numa época que, se ele falasse que existiam espíritos, ele ia ser linchado. Já não foi recebido muito bem assim, né? Mesmo falando por parábolas. Então, é nesse sentido. Ele veio trazer essa informação do reino dos céus, mas no sentido de passar para a humanidade que não existe só o aqui. Não existe só essa vida, né? Que a vida é eterna, porque a gente está de passagem. Então, usamos os corpos, mas somos espíritos. E também ele trouxe a lei que fora da caridade não há salvação. E também nesse sentido de que a gente precisa, né, trazendo uma visão de que a gente precisa, de alguma forma, para alcançar esse reino dos céus, fazer coisas boas, né? Praticar a caridade. E que a gente já tinha visto lá naquele capítulo sobre fora da caridade não há salvação. O que eu lembrei de trazer quando eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei de algumas teorias de uma lacuna na história de Jesus, que seria ali mais ou menos depois que ele sai de Nazaré até mais ou menos os 30 anos dele. Tipo, não tem muito bem historiado essa história, não é contada. E tem algumas teorias, que seria, na verdade, o período que ele foi iniciado. Porque ele, nasceu Jesus, mas ele precisava adquirir esse conhecimento, né? Pode ser até que, com certeza, estava na alma dele, mas ele precisava desse despertar. Então, as teorias é que dentro desse período ali que não é contado na história, é que ele foi buscar esse conhecimento justamente em grupos de iniciados que tinham que se esconder, que já tinham esse conhecimento, mas eles tinham que se esconder justamente por causa das pessoas ali da época, que também não aceitavam de bom grado esse tipo de ideia. As tal das sociedades secretas. Então, essa seria a teoria, que ele foi, né, esse período ele foi iniciado numa dessas sociedades secretas justamente para adquirir esse conhecimento, daí vir e passar toda essa história que a gente já sabe. Essa lacuna de tempo seria antes do deserto? Olha, pode ser que seja a tal da história do deserto. Dos 40 dias ali? Só que eu acho que é mais anos, sabe? Eu não lembro exatamente
o tempo. Uhum. O segundo texto desse capítulo é A Porta Estreita. Ele fala muito sobre os desafios da materialidade na nossa vida, no nosso dia a dia, que existem muito mais coisas, digamos, negativas, vícios, aborrecimentos, problemas mesmo, né? As dificuldades que a gente tem aí na nossa vida. E daí eu fiz uma outra analogia, assim, sabe? Uma porta invisível do dia. Ele fala da porta estreita, eu vou falar da porta invisível. Seria mais ou menos assim. A gente acorda de manhã, abre os olhos, a gente abre essa porta invisível. E daí no decorrer do dia, a gente vai ali, né, fazendo o que a gente tem que fazer, cumprindo as nossas obrigações. Daí aparece uma oportunidade ali da gente ser generoso, daí a gente é generoso, ou não, né, nem percebe que apareceu a oportunidade. Apareceu uma oportunidade ali de uma pessoa que estava precisando de alguma coisa, e a gente ajudou, ou não, né, vai que a gente não percebeu, ou enfim. Enfim, daí vai passando o dia, as coisas vão acontecendo, oportunidades aparecem, ou não. Enfim, a gente vai vivendo, a gente é bom com a gente mesmo. Beleza, daí chegou final do dia. A gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, daí a gente coloca na balança ali o que aconteceu durante o dia, pondera. Ah, isso aqui eu poderia ter feito diferente, mas ok, amanhã eu melhoro. Isso aqui amanhã eu vou fazer um pouquinho melhor. E é isso, se a gente conseguiu, de alguma forma, cumprir e externalizar, botar em prática essas virtudes que a gente aprendeu até agora, então beleza, a gente atravessa a porta invisível daquele dia. E assim são todos os dias das nossas vidas. Que a porta estreita, ele fala que é justamente, tipo, tem uma frestinha ali, que só aquela pessoa que tem um pouquinho de consciência pode até conseguir ver aquela fresta, aquela portinha ali, aquela porta estreita. Só que, né, a gente é atropelado por um monte de coisa no nosso dia. E a gente não consegue colocar em prática todas as virtudes. E tá tudo bem, faz parte da vida. Então, mesmo pessoas que têm essa consciência, que são despertas, ainda têm dificuldades de enxergar aquela porta e conseguir atravessar a porta. Imagina quem não tem essa consciência. Passa lá. O outro texto, nem todos os que dizem Senhor, 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 entrarão no reino dos céus. Aqui eu vejo que é uma diferença entre a fala e a prática. É muito fácil a gente, né, tá aqui falando que a gente precisa ser bom, que a gente precisa ser caridoso, que a gente precisa ser benevolente, mas a gente não coloca isso em prática. Veja, são outros 500. Então, então a gente precisa ter essa consciência de que não adianta só a gente falar sobre, a gente precisa colocar em prática. E perceber no nosso dia a dia mesmo, assim, né? Eu não deixei aquela senhora atravessar na faixa. Eu podia ter deixado aquela senhora atravessar na faixa. Mas eu não deixei. Mas ok, consegui entender qual foi, digamos, o meu equívoco, o meu erro desse dia, mas nas próximas oportunidades eu vou tentar, né, colocar isso em ação. E ele fala também da lei de amor e da caridade como base na vida. E daí aqui eu coloquei também justamente quando ninguém tá olhando. Que é muito fácil a gente fazer alguma coisa tendo plateia. Porque daí a gente tá ali vigilante. Não, eu preciso ser assim. Coloca aquela máscara. Eu preciso ser assim. Mas quando ninguém tá olhando, será que a gente consegue ser assim? A gente consegue ser bom? Fazer o bem sem olhar a quem? Quando ninguém tá olhando? Uma coisa a se pensar. E daí outro insight que me veio é que o céu e o inferno, ou o umbral, ele tá dentro de cada um. Ele não é um lugar. Ele é um estado de consciência.
Então aqui na Terra, basicamente a gente tá num umbral, porque, né, muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. Só que a gente pode sim ter o céu dentro de nós. É uma questão de colocar justamente em prática todos esses ensinamentos que a gente vem vendo desde que iniciamos o grupo. Tem até uma parte ali que fala dos evangelhos, que Jesus fala que o reino do céu está dentro de nós, e que ele classifica o que é o reino do céu, né? Que é paz, amor, alegria, felicidade, contentamento. E isso classifica bem o que seria o reino do céu, saindo um pouco daquele lado lúdico de que seria algo distante, fora da nossa realidade, ou tipo depois do desencarne. Também se faz como algo presente, né? Só que aquele negócio é a questão do que a gente até comentou, né? A porta estreita, para se alcançar esse estado de consciência, de plenitude, a gente todo dia tem que estar fazendo esses reajustes de ações, né, que a gente tem, para de fato, aos poucos, ir experimentando um pouco desse reino do céu, sem colocar sempre pro futuro, né, esse negócio, tipo, pensar sempre, vou fazer a caridade porque eu preciso ir pro paraíso, eu preciso ir para o reino do céu. Não, você faz porque você tem amor e porque essa já é uma realidade que ela é presente, ela é para aqui e para agora. Exatamente. Então eu queria enfatizar isso muito, que o céu e o inferno não é um local, ele está dentro da gente. Então se a gente está aqui hoje, a gente está feliz, a gente está fazendo o que a gente precisa fazer, a gente estamos sendo nós mesmos, estamos de alguma forma passando esse amor, essa luz para o próximo, então a gente já está no céu. E se a gente desencarnar agora, vai continuar estando no céu. É a mesma coisa quem não está vibrando, né? Não está nessa frequência, está numa frequência de raiva, de culpa, de medo, tem vícios que acabam trazendo mais pro fundo do poço ainda. Então, ao desencarnar, vai ser essa realidade. Porque a gente só sai do corpo. Os olhos no desencarne, eles só veem aquilo que a gente não consegue ver na realidade, né? Isso é tipo realmente um despertar. Tu não vai para um outro lugar, você só vai ver o local que você já estava, só que sem ter a percepção de um desencarnado. Sim, muitas pessoas que desencarnam, que não têm essa consciência de que a vida continua, acham que estão vivos ainda. E ficam muito tempo ali junto com a família, né? E sofrendo. É igual o filme do Sexto Sentido, né? Não sei, não assisti. Não? Não. É mais ou menos nessa pegada, assim, de pessoas que não querem desencarnar e acham que estão ali vivendo. Tanto que o cara que tá junto com o menino lá do Sexto Sentido, ele é médium, eu acho, investigador, mas eu sei que tem um ator principal que tá junto com a criança, que a criança é mediúnica, né? E no final do filme, a gente entende que aquele cara que tá junto com a criança é uma alma que, tipo, pensa que tá vivendo ainda. Só que ele também tá morto. É aquele do menino que fala que vê... Espírito, né? O tempo todo? É. Entendi. Esse daí mesmo. Bora, muda lá. Muda, Brasil. Muitos pedirá aquele que muito recebeu. Esse texto aqui é uma crítica àqueles que receberam os ensinamentos, os conhecimentos e não colocaram em prática ou não passaram adiante. Daí eu trouxe aqui uma comparação daquele capítulo que a gente viu sobre as riquezas, que a pessoa, ela tá naquela posição, né, mais confortável com dinheiro, com valores, com bens, e não aplica isso de alguma forma para o bem da humanidade. E então, justamente é uma crítica àqueles que têm a consciência de todos esses ensinamentos, de todas essas virtudes, de tudo que a gente já viu aqui no Evangelho, e não praticam, e não passam adiante esse conhecimento. Mas é muito também em relação... Aqui eu coloquei médiums cegos pelo orgulho. Tem aqui fazendo uma crítica agora aos médiuns, né, aos intermediários do plano espiritual para o plano material. Tem muita gente que se acha, meu Deus, eu consigo ver espíritos, eu sou o melhor do mundo. Só que não conseguem enxergar que a baita da responsabilidade que é isso.
E muitas vezes acha que tá vendo um mentor, um extraterrestre, ou sei lá, o Diabo 4, mas é obsessor. Então, o orgulho cega esses médiums e acaba atrapalhando não só a vida dele, mas de todo mundo que confia nessa pessoa, que não tem esse conhecimento, né, da espiritualidade, que só por essa pessoa ter esse contato, ou dizer que tem esse contato, acabam ficando, né, cegos ali e confiando até naquela pessoa ali que tem esse conhecimento. Acaba virando uma manada, né? Sim. E acaba usando, né? Então, quanto mais conhecimento, mais será exigido. Eu vejo muito isso também em relação... Eu acho que o próprio texto fala daquelas pessoas dos médiuns que recebem mensagens, mas antes de... não internalizam essa mensagem para eles mesmos, antes de passar para as outras pessoas. Então, é que nem comigo, eu recebo as mensagens e eu tento, de todas as formas, primeiro ver no que aquilo cabe para mim, que geralmente aquilo é para mim, primeiro. Eu só vou lá e disponibilizo depois, mas geralmente é para mim. Então, eu internalizo aquilo, tento trabalhar com aquilo e passo adiante. E tem muitos médiums que acham que aquela mensagem é só para os outros. Então, estão cegos pelo orgulho. E daí aqui eu coloquei ainda, ao ser chamada, a pessoa será também escolhida para continuar cumprindo o que for designado a ela. Então, a pessoa, ela recebe, aqui no exemplo dos médiuns, né, recebe essa capacidade mediúnica para fazer o bem, mas não faz. Então, ela não vai ser escolhida para continuar fazendo o que ela precisa fazer. Ela não vai ter todo esse aparato da espiritualidade com ela. Ela vai afastar essa espiritualidade de bem. Então, ela até foi chamada, mas ela não vai continuar sendo escolhida para ser intermediário. Nesse sentido. Conseguiram entender? Pode mudar lá. O primeiro texto das instruções dos espíritos é mais ou menos nessa pegada também. Dar-se-á aquele que tem. Então, dar-se-á ao que já tem, e dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem, que é mais ou menos isso que eu já falei. E daí eu trouxe aqui o gancho, que ele vai falar ali também, mas com outras palavras, de a cada um segundo as suas obras. Então, tudo é consequência das nossas escolhas. Então, se um engenheiro está fazendo uma obra sem uma base decente, aquela obra vai ruir. Ela tá parabólica. Ela tá parabólica. Ela tá parabólica. E é isso, tudo é consequência das nossas escolhas. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então ele traz aqui ele fala sobre a árvore da vida. Eu trouxe alguns significados para as palavras que ele trouxe ali. Então, a árvore da vida eu vejo que seria a nossa própria vida. O jardineiro, então, somos nós, cuidando ali da nossa própria vida. E os frutos são as consequências dos nossos atos, e eles podem alimentar quem precisa. Então, se a gente plantar banana, a gente não vai conseguir colher maçã, a gente vai colher banana. Então, se a gente plantar a bondade, se a gente for caridoso, a gente vai colher coisas boas. E é com isso que os nossos frutos, no caso, as nossas escolhas, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, podem ajudar outras pessoas. E das formas mais simples, como a gente já falou várias vezes, né? As várias formas de fazer a caridade. Através da palavra, através da escuta, através de atos, de orações. Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, muitos têm o conhecimento, mas poucos têm a sabedoria de como aplicar esses conhecimentos.
Daí eu trouxe aqui 2 frases pra gente ir pros finalmente. Essa é da Shirley Venâncio, ela é uma escritora espírita. Numa entrevista ela falou assim, que eles contam com a gente, no caso a espiritualidade. Nós estamos sempre pedindo, contando com eles, mas eles contam com nós. Porque eles não conseguem materializar as coisas aqui. O máximo que eles conseguem fazer é estar assim, do nosso ladinho, esperando a gente ter a boa vontade de ser um pouquinho melhor, para eles conseguirem soprar as coisinhas nos nossos ouvidos, na nossa intuição. Para a gente colocar em prática tudo isso, todos esses ensinamentos, todas essas virtudes. Para daí sim o mundo ir melhorando. Então, assim como a gente sempre fica pedindo para eles e contando com eles para nossa vida ser boa, para nossa vida ser melhor, ser mais confortável, eles contam com a gente. E não só no sentido global, digamos assim, né, de um mundo inteiro, mas uma visão aqui da gente com a gente mesmo. Não adianta a gente pedir por, sei lá, riqueza, por, né, uma condição de vida melhor, se a gente não caminha para que isso se materialize. É nesse sentido. E a frase aqui também do Sri Aurobindo. Quem escolhe o infinito foi escolhido pelo infinito. Linda. Né? Tu não passou lá? Não passei? Não. Quem escolhe o infinito foi escolhido pelo infinito. Que é mais ou menos a questão de muitos os chamados, poucos os escolhidos. Se a gente escolhe estar nesse caminho de sermos bons não apenas com os outros, mas com a gente mesmo, né? Sermos generosos com a gente, conseguir entender todas as nossas luzes, as nossas sombras, e conseguir colocar elas em equilíbrio, conseguir trabalhar essas sombras para que elas sejam iluminadas, para que a gente possa educá-las e conviver com elas da melhor forma possível. Meu Deus, eu fiquei falando, perdi o fio da meada. Mas então é isso. Mas é isso aí. Se a gente escolhe ir por esse caminho, então a espiritualidade de alguma forma também vai estar atento às nossas ações. Exatamente. Não só às ações, mas aos nossos pensamentos também. Então uma pessoa sozinha em casa pode mandar energia para o mundo. Não precisa necessariamente estar num grupo. Lógico que é melhor porque a energia da egrégora de um grupo de luz é muito mais forte. Mas a pessoa pode estar sozinha em casa, né? Com todo esse caos que tá rolando aí agora, mundo afora, ficar ali quietinha e mandar boa energia para o mundo, que seja utilizado da melhor forma possível. E a espiritualidade de luz sempre vai perceber isso. Por conta de uma frase, assim. Porque fala que a gente vai recebendo, né, as instruções, e que a gente deve se sentir tendo ganhado muito com esse porque, assim, ó, por exemplo, a gente estar aqui falando sobre isso é ter ganhado algo muito grande, que é esse conhecimento sobre isso, né, eu não sei se eu falo lei, mas enfim. Só que muitas vezes, como você falou, a gente foi chamado, foi escolhido, sabe, mas não foi em prática, não vive. E aí essa frase me pegou muito, e eu peço licença para ler. Quando se arrepender, deve se entregar ao trabalho com fé e coragem, preparando o solo improdutivo com o esforço da sua vontade. Deve trabalhar com amor do coração, pois com o auxílio do arrependimento e da esperança, semeará com confiança os grãos que escolheu como bons,
e os regará com o seu amor e sua dedicação. Então é uma escolha. O fruto, ele não vai vir só assim. Eu preciso escolher isso todo dia. Sabe, a sensação de gratidão, assim, porque é mais um aprendizado, sabe? Mais uma confirmação de que aquilo que a gente conversa por aqui, aquilo que a gente conversa aqui, é a verdade, é a luz. E a gente precisa fazer algo para, mesmo que tenha que abrir mão de muitas coisas. Pensei muito também sobre o meu escritório, que fala ali, né? Da gente aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. Não só na questão espiritual. Sim. Nosso trabalho, o Lucas falou isso no começo, é isso, né? Então, nossa, foi assim, o time, cara, Deus Nada é por acaso. nossa, não, né? Então, gratidão, mesmo. Uhum. Bom, eu queria que tu voltasse, por favor, no slide, só para eu anotar aqui, porque você falou que a árvore da vida é a nossa vida. Aí, aham. O dinheiro dos frutos, as consequências dos nossos atos, eles podem alimentar quem precisar. Que lindo, tá? Eu quero anotar aqui. Que lindo isso, Emily, essa tua reflexão. Que os frutos são as consequências e eles podem alimentar quem precisa. Que lindo. E aí vai de que fruto que a gente está dando para as pessoas, né? Aham. Porque tipo de fruto que a gente está dando, será que a gente não está sendo uma serpente dando um fruto muito... Uma maçã envenenada? Será que a gente está sendo uma serpente da vida? Eu pensei só pelo lado bom, mas sim, tem que pensar por esse lado também. Será que a gente está ajudando a propagar, né? De energia que a gente está emanando. Sim. Alguma coisa mais sobre o capítulo? Não, pra mim ficou bem redondinho, assim. Coisas a refletirmos. Eu queria pedir para vocês, então, tentarem evitar de ver muito noticiário por esses dias. Ou se ver assim, né, tentar não entrar nessa onda de alarmismo e revolta, e, enfim, coisas negativas que essas notícias podem trazer pra gente. Porque a gente não consegue mudar daqui onde nós estamos o que está acontecendo do outro lado do mundo. A única forma que a gente consegue fazer isso é mandando energia boa pro mundo. Não temos controle, infelizmente. Sobre o que está acontecendo, mas temos controle sobre a nossa reação. Exatamente. Né? Então tá, podemos encerrar?